Bem, pessoal, vamos então iniciar nossa aula, lembrando para vocês que essa vai ser a última aula antes da nossa prova de quarta-feira. Segunda-feira vocês têm liberado para estudar. Essa é a aula 23. Essa aula nós continuamos com construção de gráficos. Construção de gráficos. Bom, e vamos iniciar então essa aula lembrando um resultado que eu passei para vocês na aula passada, que dizia o seguinte: f' de x menor que zero para x pertencente ao intervalo AB, se a derivada f' é menor do que zero para x pertencente a AB, se e somente se f é decrescente em AB. Ok? E da mesma forma, nós tivemos também o seguinte resultado: f' de x maior que zero em AB, ou melhor, para x pertencente a AB, C e somente C, f é crescente em AB. Tá, gente, então a ideia é muito simples. Se você pensar, olha só, vamos rapidinho fazer um gráfico aqui para ilustrar isso. Então, se você tem um gráfico de função, veja só, digamos que a sua função seja assim, ó, tá? Então, ora, se a sua função está descendo, é decrescente, a reta tangente está apontando para baixo, ó, tá vendo? Isso significa que a derivada tem inclinação negativa, né? Menor que zero. Portanto, função decrescendo, derivada negativa, portanto, inclinação da reta negativa, derivada negativa. Se a função está crescendo, subindo, as retas tangentes, olha aqui, ó, reta tangente para cima, sempre para cima, e portanto a derivada é positiva, derivada positiva. Tá, gente? Então, o intervalo onde a função é crescente, a derivada é positiva. No intervalo onde a função é decrescente, a derivada é negativa. Tá legal? Isso eu passei para vocês na aula passada. Então, vamos fazer uso disso agora com uma aplicação. Aula 23. Exemplo. Então, nosso exemplo 1. Diga onde a função f de x igual x ao cubo sobre 3 menos x 2x quadrado mais 3x mais 3x mais 1
Diga onde a função essa que está aqui é crescente e onde ela é decrescente. Então vamos lá, pessoal. Solução. Então veja, pessoal, nós temos aquele resultado que eu passei para vocês agora há pouco, que diz o seguinte: onde a derivada primeira for positiva, a função é crescente. Onde a derivada primeira for negativa, a função é decrescente. Então pronto, eu só preciso verificar o sinal da derivada, tá certo? Então, vamos lá. F' de x igual a x² menos 4x mais 3. Bom, notem que isso aqui é igual, essa é a derivada, né? Acabamos de derivar isso aqui. Isso aqui é igual a x menos 1. 1 com 3, 4, menos 4, 0 e 3 ao quadrado, 9. 12, 3 vezes 4, 12. E x menos 3. Ok? Então, a derivada é x menos 1, x menos 3. O que nós queremos é estudar o sinal da derivada. Tá? Vamos estudar o sinal da derivada. Pessoal, eu já fiz isso várias vezes, então a gente pode fazer isso fazendo o estudo do sinal ou simplesmente observando que essa função aqui ela é uma parábola que tem duas raízes, tá certo? Então, é uma parábola que tem raiz aqui no 1, cruza aqui pelo 1 e cruza aqui pelo 3. E passa aqui pelo 3 também, faz isso aqui. O vértice dela é exatamente aqui em 2, né? Metade aqui, em 2. E para trás do 2, melhor, para trás do 1 ela é positiva, para frente do 3 ela é positiva e entre 1 e 3 ela é negativa, né? Tá para baixo. Aqui está o 0, para trás do 1, para frente do 3 ela é positiva. Entre 1 e 3 ela é negativa. Então, o sinal da derivada é o seguinte: f' é positiva em menos infinito até 1, união com 3, mais infinito, tá? Ela é positiva aqui. F' é negativa em 1 e 3. Isso quer dizer o seguinte: a função, pelo aquele resultado que a gente viu agora há pouco, né, que eu deixei para vocês aqui agora há pouco. A função é crescente em menos infinito até 1, união com 3 mais infinito, e é decrescente para x pertencente a 1,3. Ok, gente? Então, é isso aqui, né? Já dá para ter uma ideia, quer dizer, eu não vou esboçar o gráfico ainda, nós ainda não temos condições,
mas a gente pode ter uma ideia de como é o gráfico dessa função aqui. Porque veja, a questão está aqui no 1 e aqui no 3, tá? Eu sei que enquanto ela vem de infinito até 1, ela é crescente, e aqui também ela é crescente. Então, provavelmente, né? Eu não sei, pessoal, de novo, a gente ainda não tem essa ferramenta, então a gente sabe que ela provavelmente deva vir até aqui assim, vamos supor, né? Estou supondo, gente, não estou fazendo o gráfico, ainda não tenho condições de fazer isso, mas eu acho que ela faz isso aqui, faz uma volta, desce, por quê? Porque entre 1 e 3 ela é decrescente e para frente do 3 ela é crescente. Então veja, ela é crescente para trás do 1, decrescente entre 1 e 3 e crescente depois do 3. Tá certo, gente? Mais ou menos a gente poderia pensar que é alguma coisa assim, né? Vejamos. Temos mais uma informação. A derivada ela se anula em... Tá de acordo, né, gente? Porque a derivada se anula aqui, né? Em 1 ela se anula e aqui em 3 ela também se anula, né? Então parece razoável pensar isso aqui, ó, que ela faz isso, tá bom? Vamos para um próximo exemplo e agora sim nós vamos fazer, usando essa ideia, vamos escrever um teste que nos ajude a construir o gráfico de fato com base na derivada primeira, tá bom? Aula 23. Veja só, teste da derivada primeira. Tudo bem? Então, nós vamos usar a derivada primeira para começar a construir uma ideia do gráfico, tá? Então, vamos lá. Seja C no domínio da função f um valor crítico. Lembra? Valor crítico, né? C é um valor crítico, vírgula. Isto é, f' de C é igual a zero ou não existe. Correto? Um valor crítico é aquele valor do domínio da função, onde a função, a derivada vale zero ou não existe. Bom, o teste diz o seguinte, gente. I, se f' de x é menor do que zero para x à esquerda de C e f' de x é maior do que zero para x à direita de C, então f de C é um valor mínimo para a função f. Ok, gente? Então, se a derivada à esquerda do valor c ela for negativa e à direita ela for positiva, então esse valor
C é um valor tal que a função assume um valor mínimo nesse ponto. 2i. Então, gente, para 2i nós temos se f' de x maior que zero para x à esquerda de c e f' de x menor do que zero para x à direita de C, então C é um valor máximo para a função. E 3i, se f' não muda o sinal, para x igual a c, então esse ponto não é nem máximo, nem mínimo. Tá, gente? Então, agora eu vou ilustrar tudo isso para vocês, tá? Mas guardem aqui o escrito. Se f' é negativa, se a derivada é negativa à esquerda do valor c e é positiva à direita do valor c, esse ponto é um mínimo da função. Se f' é maior do que zero à esquerda e é menor do que zero à direita, esse valor é um valor de máximo da função. E se não houver mudança de sinal, não é nem máximo nem mínimo. Tá bem? Eu vou ilustrar para vocês agora esses três casos. Ilustração. Então veja, gente, olha só. Observem aqui. Vamos primeiro para esse caso aqui, ó. Digamos que aqui estivesse o nosso c, tá? Um valor domínio da função. E você tem o seguinte, à esquerda de C, a derivada sempre negativa, ó, sempre negativa. Negativa apontando para baixo, derivada primeira, né? E à direita você tem a derivada sempre positiva, tá vendo? Sempre positiva. Como pode estar o gráfico dessa função? Ora, se as derivadas estão sempre negativa desse lado e sempre positiva desse lado, a função possui nesse ponto aqui um valor mínimo, né? Um mínimo, a gente chama ele de mínimo local, porque a gente não sabe o que acontece em toda a função. Então tem esse mínimo local aqui, que é o valor f de c, né? Tá? Então, se a derivada nesse lado ela é negativa, nesse lado ela é positiva, nesse ponto essa função é um mínimo local. Agora vejamos o outro caso. O outro caso aqui do lado, olha só. Então nós temos aqui, de novo, digamos que nós tenhamos aqui o C. Temos aqui um C. Só que dessa vez a gente vai supor que a nossa função desse lado tem as derivadas sempre positivas, ó, sempre apontando para cima, tá certo? E desse lado, ó, sempre apontando para baixo, as retas tangentes em cada ponto, tá vendo? Do lado esquerdo a derivada é sempre positiva, do lado direito a derivada é sempre negativa. Então,
está mais ou menos evidente para vocês que essa função deve mais ou menos passar aqui assim, né? Fazer uma volta aqui. Só para dar uma ideia, né? Então, esse cara aqui é o máximo local da função. Esse cara aqui, naquelas condições, é o mínimo local da função. E agora vamos ver um caso em que não muda o sinal, né? Então, veja só. Então, você pode ter um gráfico de função assim, gente, ó. A função vem aqui, está crescendo, tá vendo? Crescendo, faz uma voltinha e continua crescendo, tá? Eu acabei que eu exagerei um pouquinho aqui, tá, gente? Mas aceitem aí para a gente não ter que fazer o gráfico de novo. Então, olha só, gente, ela vem aqui, ó, tá vendo? Positiva, positiva, positiva. Aí ela faz uma voltinha aqui assim, mas é tipo um zero e segue positiva, tá vendo? Então, ela vem positiva, chega no zero, faz uma voltinha aqui, mas não desce e continua positiva, tá? Então, o desenho não ficou tão bom assim, mas acho que deu para vocês entenderem a ideia. Esse é o caso em que o ponto C aqui, ó, a esquerda ela é positiva, a direita ela é positiva, portanto esse ponto não é nem mínimo e nem máximo da função, porque desse lado de cá tem cara menor, desse lado de cá tem cara maior, portanto não é nenhum ponto de mínimo nem de máximo da função. Tá certo, gente? Então, de momento, nós temos agora uma ferramenta que pode nos ajudar a determinar pontos de mínimos e máximos de função. Tá certo? Ok, então vamos aplicar isso. Então, pessoal, aqui, para esse exemplo, para essa função f de x igual a 2x³ menos 3x² menos 36 mais 14, eu quero que vocês determinar pontos críticos e dizer se são máximos ou mínimos. Diga também onde a função é crescente ou decrescente. Então, gente, dada essa função aqui, quero que vocês me digam onde ela é crescente, decrescente, se ela tem pontos críticos e se esses pontos críticos são máximos ou mínimos, ok? Então vamos lá. Solução. 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 Pessoal, é claro que nós vamos usar a derivada para fazer isso, né? Então, derivada primeira, f' de x igual 6x² menos 6x menos 36. Notem que isso aqui é igual a 6 vezes x² menos x menos 6, que por sua vez é igual a 6 que multiplica menos 2, acho que sim, né? X menos 2, x mais 2, já que menos 2 ao quadrado vai dar 4, 5, 6, 0. E a outra raiz é 3, correto? Então aí a outra raiz é 3, x menos 3. 3 ao quadrado, 9, 9. Ok, pessoal? Então, aqui nós temos pontos críticos. Pontos críticos.
x igual a menos 2. Lembrando, pessoal, que esse é um pouco de abuso, né? Esse é um valor crítico. Para achar o ponto crítico, eu preciso substituir isso lá na função. E x igual a 3 são os dois valores críticos, que iguala isso aqui a 0. Agora, será que são máximos ou mínimos? Onde a função é crescente ou decrescente? Então, se vocês notarem, pessoal, essa é uma parábola voltada para cima, ela é assim, tá? Aqui, só um pouquinho, vamos melhorar. É voltada para cima, aqui está o seu menos 2, aqui está o seu 3. Para trás do menos 2, para frente do 3 ela é positiva e entre menos 2 e 3 ela é negativa. Então, f é decrescente entre menos 2, entre menos 2 e 3, vírgula, nesse caso a derivada f' de x é menor do que zero, derivada negativa é entre menos 2 e 3, e f é crescente entre, ou melhor, para x pertencente ao intervalo que vai de menos infinito até menos 2, união com 3 mais infinito. Tá, gente? Então, nesse caso aqui, a derivada nesse pedaço, a f' de x, é maior que zero, tá? Então, a derivada é negativa aqui dentro e é positiva aqui fora. Então, veja só, vamos pegar primeiro o ponto crítico x igual a menos 2, esse que está aqui. À esquerda, a derivada é positiva. Então, à esquerda, a derivada está para cima. À direita é negativa, está para baixo. Tá? Aqui, a esquerda está para baixo e a direita está para cima. Portanto, conclusão. Menos 2, f de menos 2 é mínimo. Desculpa, ao contrário, é máximo. É máximo local e 3f de 3, que é esse caso aqui, é mínimo local. Tá, gente? Um detalhe, né? Por que eu achei o menos 2 e 3? Porque eu igualei a derivada a zero, né, gente? Aqui, ó, eu fiz f' igual a zero, porque eu já sei que os pontos críticos devem anular a derivada primeira, né? Então, eu fiz f' de x igual a zero para encontrar esses pontos críticos, porque eles anulam a derivada primeira. Tá certo? Então, quem anula essa derivada primeira? Menos 2 e 3. Está aqui. E eu fiz a análise e verifiquei que o x igual a menos 2 é um valor para máximo local e o x igual a 3 é um valor para mínimo local. Tá? Muito bem. Olha, veja só que a gente já tem uma boa ideia de como seria esse gráfico, né? Porque agora a gente tem essa nova ferramenta. Então, eu já sei, ó, a minha função. Basta eu agora determinar quanto ela vale menos 2, quanto ela vale menos 3. E eu já posso ter uma ideia razoável que essa função ela vai fazer isso, né? Vai chegar aqui, vai fazer isso aqui, não vai passar ali. E vai ter aqui, ó, um ponto no menos 2 de máximo e aqui no 3 um ponto de mínimo, né? Ela faz isso. Eu já sei que ela é
crescente nesse intervalo daqui e daqui, e é decrescente no intervalo entre 2 e 3. Tá certo, gente? Então agora vamos adiante porque nós temos um probleminha aqui ainda que trata dessa concavidade aqui, ó. Como é que está essa barriguinha da derivada, né? A gente ainda não tem uma clareza de como está essa barriguinha da derivada, então a gente precisa de algum resultado que nos ajude a dizer como é que está essa barriguinha aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Olha só, gente, nós poderíamos ter um gráfico assim, ó. Poderíamos ter um gráfico onde a função fizesse isso que está aqui, ó. Vou usar a cor. Olha só. Observem que esse ponto aqui vamos botar o C aqui, esse é um ponto de máximo da função. Certo? Está lá em cima, é um ponto de máximo da função. Então vejam, esse é um ponto de máximo da função e dá para ver claramente aqui que a derivada sofreu mudança de sinal, né? Aqui ela está para cima, está subindo, e aqui ela está para baixo, está descendo. Porém, gente, se você observar, esse ponto é diferente, por exemplo, daquele outro que nós vimos assim, ó. Por quê? Porque nesse ponto, olha, a barriguinha, a concavidade do gráfico da função, está sempre para baixo. Nesse caso aqui, eu tenho uma concavidade para cima, tenho um ponto de máximo e tenho concavidade para cima. Essa concavidade ela é importante, vai nos dizer algumas coisas. Então, é importante eu saber diferenciar quando essa concavidade é para baixo ou quando essa concavidade aqui é para cima. E para isso nós temos um teste que nos auxilia na determinação dessa concavidade. É o chamado teste da derivada segunda, que nós vamos ver agora. Então vamos lá, pessoal. Teste da derivada segunda. Seja f duas vezes diferenciável em AB e se f' de x é maior do que zero para x pertencente a AB, então o gráfico da f tem concavidade para cima em AB. 2i, que é o que vocês esperam. Se f duas linhas de x for menor do que zero para x pertencente a B, então o gráfico da f tem concavidade para baixo. Em AB. Então, gente, o que eu estou dizendo aqui nesse resultado, que é o chamado teste da derivada segunda, é o seguinte: se você tiver um gráfico de função e ele for isso que está aqui, ó, então aqui, ó, a f duas linhas de x é menor do que zero, porque tem concavidade para baixo.
Até aqui assim, mais ou menos. Aqui, ó, a f, duas linhas de x, é maior que zero. E esse ponto aqui é chamado de ponto de inflexão. É justamente onde a derivada segunda muda o seu sinal de concavidade. Está para baixo, está para cima. Tá legal, gente? Então agora vocês têm todos os resultados que vocês precisam para traçar o gráfico de uma função. Então, vamos fazer isso. Vamos a um exemplo completo de construção de gráfico de função. Então, pessoal, vamos a um exemplo bem completo agora. Construção de gráfico. Para a função f de x igual a 2x menos x na 2 terços, 3x na 2 terços, construa o gráfico da função. Então, pessoal, eu preciso construir o gráfico dessa função. Não tenho nem ideia de como é o gráfico dessa função, né? Mas preciso construir. Então, como se faz gráfico de função a partir de agora? Bom, agora vocês têm um conjunto de ferramentas que eu dei para vocês nas últimas duas aulas para fazer gráfico de função. Então, como vamos construir o gráfico dessa função? Vamos lá. Solução. Solução. Pessoal, a primeira coisa é achar pontos críticos. Por quê? Porque achando os pontos críticos, eu sei onde essa função tem candidatos a máximos e mínimos, que são valores que limitam o gráfico da função, né? A gente viu agora há pouco. Então, vamos lá. f' de x igual a zero. Isso implica, ou não existe, né? Isso implica que a f' de x, que é 2 menos 3 vezes 2 terços vezes x na menos 1 terço, né? Que é 2 terços menos 1. Isso é igual a 2 menos 2 sobre raiz cúbica de x. A gente pode escrever assim, ó. 2 raiz cúbica de x menos 2 sobre raiz cúbica de x, tá? Para começo de história, gente, essa função tem um ponto problemático, né? Que é o ponto x igual a zero. Então, x igual a zero, x igual a zero é ponto crítico. Peraí, mas x igual a zero não pode, porque não anula a função. Sim, mas ele é justamente um ponto crítico porque ele não está no domínio da derivada. A derivada não existe. Então, é ponto crítico por causa disso. Derivada não existe. Tá? Outro ponto crítico. 2 raiz cúbica de x menos 2 igual a zero. Isso implica em x igual a 1, né? X igual a 1. Valor crítico também, ponto crítico. Aqui eu vou botar o ponto, gente. É x igual a 1. Bota 1 aqui, ó, vai dar 2 menos 3, que é o menos 1, tá? É um ponto crítico, 1 e menos 1, tá bom? Tem mais? Não, né? É só esse o valor que anula essa derivada. Então agora, nós já temos os pontos críticos. Vamos saber onde essa função é crescente, porque aí eu sei como é que ela se comporta no gráfico. Ela cresce
e onde ela decresce, tá? F é crescente. Ora, a derivada está aqui, gente, ó. Aqui embaixo, você precisa o seguinte. Vamos lá. 2 raiz cúbica de x menos 2 maior que zero. Tá? Eu vou verificar onde essa aqui muda de sinal e verifica onde essa de baixo muda de sinal. Isso aqui implica que x na 1/3 maior que 1, tá certo? E isso implica em x maior que 1. Tá? Então, para x maior do que 1, essa função, essa parte de cima, para x maior do que essa parte de cima, é positiva. Já a parte de baixo, e raiz cúbica de x para x maior que 1 é positiva. Tá? Então, f é crescente para x maior que 1. Tudo bem, gente? Então, olha só. Eu verifiquei onde esse cara aqui é positivo. Então, isso é positivo para x maior que 1. Por outro lado, aqui embaixo, x maior do que 1 também é positivo. Então, tem um cara positivo dividido por um cara positivo, a derivada continua sendo positiva, tá certo? Bom, agora, para x maior que 0, para x maior que 0 e x menor que 1, tá? Eu já verifiquei o caso x maior que 1. Agora vamos ver o caso x maior que 0 e menor que 1. Esse cara aqui em cima é negativo, tá certo? Porque olha, ele só é positivo quando esse cara aqui for maior que 1. Então, esse cara aqui em cima é negativo, até porque eu tenho 2 vezes um cara pequeno menos 2. Um cara menor faz 2 vezes meio, vai dar 1. Menos 2 vai dar negativo, tá? Então, em cima dá negativo, embaixo dá positivo, porque x maior que 0, embaixo é positivo. Portanto, f é decrescente. Ok, gente? Então, para x maior que 0 e menor do que 1, f é decrescente. E agora, para x menor que 0. Tá, gente? Então, para x negativo, qualquer. Então, você coloca aqui um valor negativo, ó, põe um valor negativo aqui. Esse valor negativo, a raiz cúbica continua negativo. Você multiplica por esse menos daqui da frente, ó, esse menos daqui, fica você põe um valor, vamos fazer esse lado de cá que está mais fácil, tá? A mesma análise aqui, ó. Você põe um valor negativo aqui, tira a raiz, continua negativo, multiplica, vai dar negativo, soma com esse cara, em cima dá negativo. E embaixo também dá negativo, porque x é negativo. Portanto, fica negativo dividido por negativo, que é positivo. Então, a derivada é positiva para esse caso. E aí a função é... Então, f' é maior que 0, vírgula, f é crescente. F é crescente para x pertencente ao intervalo que vem de menos infinito até 0. Tudo bem, gente? Então, a função é crescente para o valor maior do que 1, é crescente para valores que vêm do infinito até 0 e é decrescente para x igual de 0 até 1.
Tá bom? Guarde essas informações, porque eu vou limpar esse quadro aqui. Vou deixar só essa parte de cima. E a gente vai precisar disso para analisar a concavidade, né? Eu já sei aqui, gente, ó, ponto crítico, ó. Vamos aproveitar e colocar aqui, ó, o ponto crítico. Ponto crítico 1 menos 1, que é esse ponto crítico aqui, será que ele é máximo ou mínimo para a função, gente? Ora, a gente vem aqui e analisa aqui, ó. Para x menor do que 1 é decrescente. Significa que a derivada está assim, a reta tangente está assim aqui, ó. Está para baixo, tá? E para x maior do que 1, que está aqui, ela é crescente, tá assim, ó. Então, pronto, esse ponto aqui é mínimo local. Tá bom, gente? Então, guardem isso. Esse ponto é mínimo local. Verifiquem onde ela é crescente e decrescente, já está dado aqui. Agora vamos analisar a concavidade e os extremos da função, para a gente então poder fazer o gráfico, ok? Bom, gente, então continuando aqui, nós temos essa função, né? Já sabemos onde ela é crescente, decrescente, sabemos o seu ponto crítico. Vamos para a concavidade, ok? Concavidade. Concavidade é o teste da derivada segunda. F', linha de x. Bom, como eu não tenho aqui a derivada primeira, eu vou fazer de novo a derivada primeira aqui. F' de x vai ser 2 raiz cúbica de x menos 2 sobre a raiz cúbica de x. Tudo bem? Agora vamos para a derivada segunda. F' de x. Ora, para a derivada segunda eu tenho um quociente, então vamos. Derivada do de cima, 2 vezes 1/3 x na 1/3 menos 1. Para a gente ver. Derivada disso aqui é zero. Vezes o de baixo, que é x na 1/3. Menos 2 raiz cúbica de x. Parênteses aqui, né? 2 raiz cúbica de x, que é o de cima, menos 2, vezes derivada do de baixo, 1/3, x na 1/3 menos 1. Tudo isso sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Vamos ver se dá para melhorar alguma coisa aqui. Veja só, isso aqui vai ser... Notem que aqui eu tenho menos 2/3. Isso aqui é 2/3 sobre x, né? Porque ó, você vai preservar a base e vai somar os expoentes. Você vai ter 1/3 a 2/3. Não, temos que melhorar aqui, corrigir. 2/3, aqui você tem 2/3. Menos 1, x não terço. X não terço. Tá? Ó, olhem aqui. Você tem 1/3 mais 1/3, 2/3. 2/3 menos 1 fica 1/3. Então aqui você tem 2/3 de x não terço. E aqui, pessoal, vamos multiplicar tudo isso aqui, menos aqui 1/3, 2/3, então você vai ficar com x 2/3 de x não terço, menos 1/3, né? Preserva a base, somos expoentes. Mais, que é esse menos com esse menos, 2/3
de x na menos 2/3, que é 1/3 menos 1, tá? Sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Dá para arrumar mais alguma coisa aí? Dá, né? Dá para fazer... Dá para fazer talvez algo assim, ó. 2/3 menos 2/3 de raiz cúbica de x menos... Isso está zerando, né, gente? Ó, olha só que interessante. Isso aqui zera, né? Ó. Então, zerou. Tá certo? E zerou, ficou só isso aqui, pessoal. Olha só. Interessante, ó. Ficou 2. Vamos lá. Ficou 2/3 vezes 1 sobre raiz cúbica de x na 4, né? Ok? Ó, esse cara vai vir para baixo, vai ficar na 2/3. Aqui já tem 1 na 2/3, soma vai dar 4/3. Então, olha só, pessoal. A derivada segunda é sempre positiva. Estão vendo aqui, ó? Derivada segunda é sempre positiva, porque qualquer coisa que você colocar aqui, quando você levar nessa quarta potência, fica positivo. Significa que a concavidade é sempre para cima. Concavidade sempre para cima. Agora, pessoal, só falta avaliar os extremos. Então, nos extremos. Então, primeiro, limite. Estou avaliando lá no infinito, pessoal. Quando x tende para mais infinito da função 2x menos 3x na 2/3. Isso é igual. Aqui, pessoal, infinito menos infinito não dá para dizer nada. Então, você tem que... Então, pessoal, para a gente resolver esse limite, vamos colocar x em evidência. Põe x em evidência, vai sobrar 2 menos... Notem que aqui tem 2/3 e aqui tem 1. Então, fica 3 sobre x na 1/3. Tá certo? Que é menos, sobra acima na menos, multiplica. Então, 1 menos 1/3 dá 2/3, que é isso que está aqui, tá certo, gente? Muito bem. Agora, quando x vai para mais infinito, esse cara aqui vai para zero, tá certo, gente? Vai para zero. E isso aqui vai para mais infinito. Tudo bem? Tá, gente? Ó, botou em evidência, então fiquei com 2 menos esse cara aqui que é x na menos 1/3, vem para baixo, isso vai para zero, portanto vai para infinito. O resultado desse limite é mais infinito. Então, lá na ponta ele vai para mais infinito. Agora, o limite na outra ponta, limite quando o x tende para menos infinito. 2x menos 3x na 2/3.
Quanto vale isso? Ora, quando x vai para menos infinito, vamos aplicar o mesmo procedimento, né? Limite, quando x tende para menos infinito, x em evidência, 2 menos 3 na x na 1/3. E aqui, pessoal, a gente tem o mesmo raciocínio, né? Esse cara aqui continua indo para zero. Isso aqui vai te dar menos infinito, tá certo? Menos infinito. Tá, pessoal? Então, olha só. Quando x vai para menos infinito, a função vai lá para baixo. Quando x vai para mais infinito, a função vai lá para cima. Sempre com a barriga para cima, porque a derivada é positiva. Em 0 não existe derivada. E em 1 e menos 1 é mínimo. Derivada vale 0, tá? Então agora, finalmente, vamos construir o gráfico. Então, pessoal, nós vamos construir o gráfico dessa função. Bom, pessoal, para construir o gráfico dessa função, a gente vai lembrar tudo que a gente viu para trás, que eu já fiz lá, vocês olhem lá. Primeiro, aqui não tem derivada, portanto, é um bico, né? E aqui no 1, a função vale menos 1. Menos 1. Tem um mínimo, tá certo, gente? Então, ela vai para infinito, com barriga para cima. E aqui ela vai, ó, se você f de 0 aqui, ela faz 0 aqui. Então, pessoal, ela vem de menos infinito com barriga para cima. Faz isso, desce com barriga para cima. E faz isso. Tá, gente? Esse outro ponto aqui, ó, vejamos. F de x igual a 0. Você vai ter 2x menos 3x na 2/3 igual a 0. Bom, x em evidência, você tem 2 menos 3 sobre raiz cúbica de x igual a 0. Então, x igual a 0 ou 3 sobre raiz cúbica de x, raiz cúbica de x igual a 2, raiz cúbica igual a raiz cúbica de x igual a 3 meios, raiz cúbica de x igual a 3 meios, e x igual a 3 meios elevado ao cubo, né? Elevado a 27 oitavos, ok? Se não errei nas contas, é isso, 27 oitavos, tá? Então, pronto, gente. Essa função, ela tem duas raízes aqui e aqui, vai para infinito, tem barriga para cima, sempre tem um ponto que ela não é derivável, ela é crescente, olha só, crescente até aqui, no 0, decrescente até no 1 e volta a ser crescente para lá. Tá certo, gente? É um gráfico perfeito, toda a análise ficou bem perfeita, e eu acho que vocês têm um bom exemplo, tá? Agora peguem os exemplos que eu vou deixar, peguem a lista e trabalhem para a nossa prova de quarta-feira, ok? Então, estudem. Eu não vou, por enquanto, de segunda até quarta, eu não vou deixar nada para vocês. Eu vou deixar só exemplos dessa aula de hoje, provavelmente amanhã. Vocês estudem e se preparem, tá, pessoal? Ok, bons estudos para vocês.